Olha, querido ouvinte, eu gostaria de, por meio dessa mensagem, te passar uma maravilhosa notícia. Mas antes, deixa eu te dizer uma verdade. Você sabia que todos nós, todos os seres humanos na Terra têm algo em comum? Primeiramente, deve ficar claro que não estamos aqui fruto do acaso. Ao olharmos para tudo ao nosso redor, podemos notar que há uma complexidade em toda a criação. Talvez você possa se perguntar como eu vim parar aqui. Olha, para responder a essa pergunta, podemos recorrer à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus nos diz pela sua palavra, no Salmos 19: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Sabemos que toda a criação confessa a existência de um Deus. Portanto, assim o homem jamais poderá dizer: não existe Deus. Vemos também que Deus fala ao homem pela sua própria criação e demonstra o seu poder. No Salmos 29, no versículo 3, nos diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Vemos que toda a criação glorifica a Deus e obedece a Deus, pois está sob o domínio de Deus e é cuidado pelo próprio Deus. Mediante essas preciosas verdades reveladas na palavra de Deus, querido ouvinte, gostaria de te dizer uma maravilhosa notícia, a melhor de todas. Mas para isso, antes terei de te informar que você não está aqui ao acaso. Para que você viesse a existir, antes Deus planejou te criar, e os planos de Deus são perfeitos, pois Deus é santo e tudo quanto ele faz é bom. Sabemos que no princípio, Deus, ao terminar toda a criação, ele criou aquele que veio ser o Pai de toda a criação. Veja o que disse Deus em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vemos que tudo quanto Deus criou foi dado instruções claras, e podemos ver que toda a criação obedece ao seu Criador. E ao homem, Deus deu autoridade sobre os animais e sobre a terra. E Deus quis sempre se relacionar e ter comunhão com o homem. E colocou ele em um lindo jardim no Éden, conforme vemos mais à frente, no capítulo 2 de Gênesis, ali do verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ali o homem gozava, querido ouvinte, de perfeita paz e alegria, pois tinha comunhão plena com Deus e estava na presença de Deus. Mas, infelizmente, esse que veio a ser o pai de toda a humanidade, ele desobedeceu a Deus. Ao ouvir a sua mulher, Eva, que deu ouvido à serpente, que em figura é Satanás. No capítulo 3 de Gênesis nós vemos, no versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vemos aqui que a serpente astuta, né, ela enganando Eva, deturpando a
própria ordem que o Senhor havia dado, né? O Senhor ordenou que certamente eles morreriam se comesse daquela árvore. Mas a Eva, ao ser seduzida pela, pela serpente e ao ver que era uma árvore, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. E assim com ela também Adão. Aqui nós vemos a queda do homem, onde claramente, nesse momento, vemos a desobediência do homem com relação a Deus. E por essa desobediência, ele se envergonhou e tentou se esconder, pois havia pecado contra o Criador. E com as suas próprias mãos, querendo com a sua própria justiça, ele tentou tampar a sua nudez. É o que vemos logo mais à frente, no capítulo 3, no verso 7. A partir daquele momento que eles transgrediram a lei do Senhor, eles viram que estavam nus. Conforme nós vemos, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Nesse momento, ao receber o Senhor, eles tentaram se justificar perante ele, como vemos nos versos seguintes, do verso 8 ao 13. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Veja como o pecado traz uma consequência. E aqui ele diz que escondeu-se da presença do Senhor. No verso 11 vemos que Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizesse isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Ah, querido ouvinte, veremos mais à frente como todos nós herdamos de Adão essa natureza caída. Vemos que o homem sempre quer se justificar perante Deus com a sua própria justiça, mas diferente do homem que agora estava caído, separado de Deus espiritualmente, por quebrar o mandamento do seu Criador. Deus, ele se mantém firme à sua palavra, pois vemos em Deuteronômio, no capítulo 23, no verso 19, escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, assim, por consequência desse pecado de um só homem, toda a humanidade após ele foi condenada à morte, pois carrega essa natureza do próprio Adão, conforme nós vemos escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Querido ouvinte, não há um justo nesta terra. Todos pecaram. Mas pecaram não porque nasceu, cresceu, cometeu os pecados que conhecemos, mas porque herdou de Adão esse pecado. É muito claro na palavra de Deus quando o apóstolo Paulo fala que por um homem entrou um pecado no mundo e pelo pecado a morte. Todos nós vamos morrer. Então, se todos vamos morrer, é porque estamos sob maldição, sob condenação do pecado. A palavra de Deus também nos diz em Romanos 3, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao meditarmos em tudo isso, querido ouvinte, podemos ver o porquê de toda a injustiça que há no mundo, pois o pecado ele traz consigo as consequências. A terra ela foi amaldiçoada. Os homens com seus corações duros promovem guerras. A terra
Agora, nós vemos tantas catástrofes e consequências do pecado humano, pragas, né? E tantas coisas que acontecem, terremotos, maremotos, enchentes, tudo consequência do pecado humano. Deus, através de todas essas coisas, nos alerta da sua ira com relação ao nosso pecado. E toda consequência do pecado é maligna. O pecado, não existe pecado para a vida, querido ouvinte. Todo pecado ele traz consigo a consequência para a morte. Vemos a maldade e vemos toda essa consequência do pecado que há em nós. Somos assim porque nascemos debaixo de condenação e em pecado, como pôde dizer o rei Davi, inspirado por Deus, no Salmo 51. No versículo, do versículo 3 ao 5, ele escreve assim: Porque eu conheci as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim, está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O nosso Deus, ele é reto, ele é justo, e ele é justo por condenar todo pecador. E aqui no versículo 5, o salmista Davi ele pôde dizer: Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todo ser humano que nasce nessa terra, ele nasce sob condição de pecado. E ele nasce separado de Deus. Ele nasce já com a condenação certa. Assim é todo homem e toda mulher, pois a palavra de Deus diz lá em Romanos 3, do versículo 10 ao 12: Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Querido ouvinte, se até hoje você se considerou justo, ou bom, ou merecedor de algo perante Deus, se até aqui você tem pensado que com as suas mãos você pode esconder-se do seu pecado e pelos seus próprios méritos alcançar a misericórdia de Deus, restabelecendo você mesmo a comunhão com Deus, saiba que isso jamais será possível, que isso não é possível, pois Deus não aceita as suas obras, pois ele mesmo, né, pelo profeta Isaías, nos diz no capítulo 64, no versículo 6, que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças, ou seja, todas as nossas obras, como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Portanto, é impossível, querido ouvinte, se achegarmos a Deus pelos nossos feitos. Vemos em Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, que ao pecar, o próprio Adão tentou se cobrir com folhas de figueira, mas Deus não aceitou, pois como vemos também o próprio Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele diz em João 5, no versículo 41, Eu não recebo glória dos homens. Agora fica a grande pergunta: o que fazer agora então? Se não tem solução para o homem, se não tem solução para mim, pecador, o que posso fazer? Ah, querido ouvinte, aí que entra as boas novas do Evangelho. A maravilhosa notícia com que iniciamos essa nossa conversa é que Deus, em seu grande e infinito amor, poderia justamente, sendo justo, condenar todos e sentenciar todos à perdição eterna no lago de fogo. Mas assim como ele fez com Adão, tapando as suas vergonhas, como vemos em Gênesis 3, no versículo 21,
E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Ora, querido ouvinte, se o Senhor Deus não aceitou que Adão pudesse ele mesmo tapar suas vergonhas com aquela roupa de folhas de figueira que ele fez, mas foi lá e matou um animal inocente para cobrir com a pele daquele animal Adão e Eva, esta figura nos é clara que hoje também o Senhor não aceita as nossas obras, para que por meio das nossas obras possamos nós nos gloriarmos perante o Senhor e dissermos a Ele: Senhor, eu posso me chegar a Ti, porque eu faço assim, e eu faço aquilo, eu faço isso outro. Jamais. Com essas túnicas de peles obtidas por um sacrifício de um animal inocente, Ele revelou a todo homem pecador a sua misericórdia e graça para com os homens, anunciando desde o princípio, através dos sacrifícios de animais inocentes, que prenunciavam a vinda do Salvador, como pôde escrever o profeta Isaías, e ele mesmo descansar nessa promessa, conforme vemos no capítulo 53 do profeta Isaías, do versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, querido ouvinte, que privilégio e que alegria podemos ter ao ouvir essas verdades maravilhosas da palavra de Deus. Que amor sem igual. Vemos que o próprio Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, pôde se fazer como um de nós, como vemos no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Porque onde chega a luz, as trevas somem. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos, repare bem, querido ouvinte, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ah, que amor sem igual! Podemos descansar, pois o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, se manifestou neste mundo e fez como um de nós e levou, como predito pelo profeta Isaías, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões recaíram sobre ele. Que amor sem igual! João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Deus, ele nos deu provas desse seu amor, conforme está escrito em Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte do Senhor Jesus Cristo, meu querido ouvinte, não foi um acidente, não foi porque os homens desejaram que ele morresse. A morte do Senhor Jesus Cristo, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa morte estava nos planos eternos de Deus. O Deus que é eterno, o Deus que é presciente, onipotente, onisciente, estava nos seus planos que Cristo iria morrer pelos pecadores.
conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 10, no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Veja que aqui é claro que este plano não foi um plano arquitetado pelos homens, não foi os homens que quis matar o Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua vida no nosso lugar. Foi um sacrifício vicário aonde ele se sujeitou à ira de Deus, ele aplacou a ira de Deus em nosso que nós merecíamos, ele morreu em nosso lugar. Essa foi a obra que satisfez totalmente e eficazmente a Deus, a obra que pode aplacar a ira de Deus, pois isso era impossível a nós, homens, mas possível ao próprio Deus, porque ele pode todas as coisas. E como escreve o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Portanto, meu caro ouvinte, você tem hoje duas opções: continuar na sua condição de filho de Adão, morto em seus pecados, separado de Deus, tentando com a sua própria justiça se achegar a Deus, ou se valer da justiça do próprio Deus, proposta gratuitamente pela obra do próprio Deus, consumada ali na cruz, quando Cristo pôde dizer antes de entregar a sua vida: está consumado, conforme vemos em João 19, verso 30. Ele pagou toda a dívida do pecado. E você pode se tornar filho de Deus agora mesmo, ser salvo por Ele agora mesmo, sem nenhum custo, pois está tudo pago. Jesus Cristo pagou toda a dívida lá na cruz. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos. Portanto, meu caro ouvinte, não espere nem adie sua salvação, pois eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. O que você deve fazer? Alguma obra? Pertencer a alguma religião? Crer na palavra de um homem? Buscar algum sinal? Algum milagre? Ter algum sentimento? Algum sonho? Nenhuma dessas coisas. Apenas confie em Deus e no que Ele mesmo diz na sua palavra, conforme lemos em Romanos 10, versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, é ao Senhor Jesus. Você não vai confessar a um homem, não é a mim, não é a algum líder religioso. Você vai confessar diretamente ao Senhor Jesus Cristo. E em seu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, querido ouvinte, se você confessa ao Senhor Jesus Cristo, recebe Ele como seu Senhor, se você considera que Ele é o Senhor de sua vida, se você confessa os seus pecados, a sua condição de pecador, a sua insignificância, a sua impossibilidade de alcançar a vida eterna pelos seus méritos, se você confessa a Ele e o recebe como seu único e suficiente Senhor e Salvador, crê de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a palavra de Deus te garante: serás salvo. Versículo 10: visto que com o coração se crê para a justiça
para ser declarado justo. E com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Deus você pode confiar, querido ouvinte, pois como vimos, Ele é fiel à sua palavra. Venha hoje a Cristo e tenha essa certeza e segurança que Ele mesmo dá. Você pode confiar inteiramente no Senhor. O Senhor Jesus Cristo mesmo pôde dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Nós vemos escrito em João 10, dos versículos 27 a 29. Esta segurança que o Senhor Jesus Cristo nos dá e nos promete ao achegarmos a Ele, ao confessarmos os nossos pecados, ao arrependermos ao nos despirmos do nosso orgulho e a chegarmos ao Senhor com toda a humildade e aceitando esta salvação proposta por Ele mesmo, onde Ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Venha hoje ao Senhor Jesus Cristo. Não retarde a sua salvação. Amém.